Aí eu falo, olha que ideia, velho, olha que profundidade, olha que coisa. E o cara anota e tal. Aí, uma semana depois, eu pego e apresento uma outra ideia que, de certa forma, desmente a primeira. E eu digo, olha que ideia e tal. Aí o aluno esperto pega e fala, peraí, ou é aquilo ou é isso. Eu falo, não, você não está me entendendo. Não estou manifestando minha concordância. Eu estou manifestando a beleza do caminho do pensamento. A beleza daquela ideia no interior desse edifício. A beleza daquela ideia como coerência interna de uma maneira de pensar. Como a outra também, embora digam coisas diferentes, são igualmente belas, igualmente grandiosas, igualmente incríveis. E eu acho que esse aprendizado é fundamental para você ter a humildade de, diante de uma pessoa que não concorda com você em muitos pontos, você deixá-la falar, ouvir, considerar o que ela diz e até mesmo considerar a pertinência de muitos pontos que ela apresenta como importantes. Só assim haverá enriquecimento. Agora, se você ficar inscrito numa bolha, onde todos repetem invariavelmente as mesmas coisas, é óbvio que o enriquecimento fica comprometido. Não tem evolução. Não é? Quer dizer, você precisa permitir que as tuas ideias possam ser confrontadas, possam ser criticadas, para que você possa testar a sua força, a sua solidez e eventualmente abrir mão delas em nome de argumentos superiores. Argumentos mais sólidos, mais importantes. Então, nesse sentido, aquele que não concorda com você não é um idiota, um imbecil, um cretino que nunca entendeu nada. Porque se você parte dessa premissa, você já estabeleceu um teto da sua evolução intelectual. Então você sabe, então se ele está errado, significa que você sabe o que é verdade. Não, pois é, não, sim, além do mais. Então me explica aí o que é verdade. E não é só isso, né? Quer dizer, às vezes é questão de mera opinião, né? De mera doxa, né? Quer dizer, em outras palavras, não se trata nem de verdadeiro ou falso, mas sim de... É como eu acredito, né? Se você diz, a árvore é azul, né? Bom, poderá haver 1 milhão de discussões sobre o que é a cor, se a cor é um dado objetivo do mundo ou se a cor é só uma percepção e o caralho, sempre haverá um chato. Mas de qualquer maneira a árvore é verde, vamos ficar para simplificar, né? Agora, quando você diz, sei lá, tal país, né, deve realizar... Sei lá, um país qualquer distante do nosso deve realizar um trabalho forte na educação pública, com vistas a diminuir as desigualdades sociais, oferecer mais oportunidades a todos e com isso, quem sabe, oferecer uma mão de obra mais qualificada para o setor produtivo e com isso crescer e parar, deve fazer isso e tal. Perceba, não é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Como tudo que é ideológico, né? Não é uma questão de verdadeiro ou falso, porque você pode dar uma opinião e o outro defender uma opinião contrária, né? E não é questão de a árvore é verde ou a árvore é azul, mas é aquilo que você pensa sobre o mundo que deveria ser e não sobre o mundo que é. O verdadeiro ou falso é o atributo do que é, não o atributo do que deveria ser. O atributo que deveria ser, obviamente, é uma perspectiva sua, que poderá ser enfrentada por uma outra perspectiva que, por exemplo, sustente que não, primeiro é preciso crescer a economia para que depois possa... Enfim, haverá 1 milhão de argumentos para lá e para cá. Então, é sempre importante lembrar que algum tipo de abertura para o discordante é condição de uma certa evolução intelectual. Que eu sinto que pelo menos no mundo da internet aí, nas redes sociais, isso daí tem se perdido de maneira catastrófica. Tá ficando difícil falar que a árvore é verde. Tá, as pessoas estão começando a discutir, a árvore é verde mesmo? Será que é verde? Quem disse que é verde? Elas estão começando a duvidar das autoridades que antes eram aquelas que criavam consenso. Mas acho que tem os dois casos. Acho que tem o caso do cara que discorda que a árvore é verde e tem
o que, na minha opinião... Eu não sei, cara. Os dois são horríveis. Mas tem também o cara que não tá nem aberto a discutir se tinha que ir por esse caminho ou esse caminho pra resolver esse problema. Os caras acham que é esse aqui, portanto, todo o resto tá errado. Ah, né? Sim. Tem umas pessoas que... Quer atribuir se é verdade ou não... O que você tá falando? Pro futuro, que tudo não... Caralho. Os caras meio que já descobriram o que funciona no futuro, então ele já tem o código-chave da vida formulado ali, portanto, toda e qualquer outra ideia que seja diferente daquilo que ele já tem ali é uma ideia errada. E aí ele descarta o debate, descarta a conversa, descarta a possibilidade dele estar errado. Pois é. E são caras com certeza muito menos sábios. Por ter essa postura, são muito menos sábios do que eles acreditam que são. Qualquer pessoa que já entendeu tudo, ele tem aquilo que o professor falou, não tem a necessidade de buscar saber mais. Já descobriu tudo. Eu já sei a resposta para eu ser um então ser humano 100% moral. Então lê a primeira página dessa porra aí, então, pô. Não, eu penso muito que numa sociedade como a nossa, onde há certas exigências de segurança, firmeza, etc. Muitas vezes os nossos jovens são levados a apostar na construção de certas personagens muito cheias de convicção, muito cheias de certeza. Muito cheia de moral também. Né? E até porque, se você for fazer uma entrevista de emprego, né, e você der uma de Sócrates... Não vai arrumar o teu emprego, né? Quer dizer, entendeu? Quer dizer, em outras palavras... não sei porra nenhuma, né? Né? Só sei que não sei nada e papapá. Quer dizer, a menos que pegue um cara de RH... que saiu da filosofia e não arrumou, foi trabalhar em RH, ou se não, mais normalmente ele será preterido por alguém, eu diria, mais ignorante e mais empafiado. Pode crer. E a entrevista de emprego é a rede social, a mídia social hoje em dia. Porque é uma entrevista de emprego. Se você acerta no que você fala, você recebe literalmente dinheiro por isso. Né? Então a galera hoje fica nessa, vou ficar batendo na tecla para esperar que alguém olhe para mim e me dê dinheiro, do que ficar tentando pensar por mim mesmo ou descobrir realmente o que a vida significa para mim. E aí a gente fica nessa polarização desgraçada. É possível, muito legal. Vamos ler aqui umas mensagens? Bora. Deixa eu ver o que tem. Tem algum áudio ou vídeo aí, Jean? Tem um vídeo aqui que chegou que que falta eu ver ainda. Então vai, lê aí que é melhor. Caralho, vai que é uma piroca. Tá com medo de ser um pirocão? Acabou de chegar. Você chegou os pirocão? Um vídeo. Quando você tá dando aula, o que os seus alunos mais pedem pra você falar? Qual assunto que eles mais pedem? Tem um plano, né? Bom, dentro do programa, né? Eu acho que a galera gosta muito, muito, muito do Spinoza. No final das contas, o pessoal adora falar sobre aquilo que não esperava encontrar ali, que é a definição dos afetos, das emoções, o que é alegria, o que é tristeza, o que é medo, o que é esperança, o que é dor, o que é excitação, o que é ansiedade, o que é... Isso aí é campeão de audiência. O Spinoza, a ideia central dele é debater esse assunto? É que eu não manjo, não sei quem é esse cara, primeira vez que eu tô ouvindo falar dele. Eu sei que tem uma escola chamada Spinoza. Então, Spinoza é um cara do século XVII, portanto 1600 e bolinha, que era para nascer em Portugal, mas por conta da União Ibérica expulsaram os judeus e ele no bucho da mãe foi nascer em Amsterdã. Portanto, ele não se chama Bento Spinoza, ele se chama Baruch Spinoza. E no final das contas, Spinoza tem um edifício filosófico monumental que pode ser explicado por N fios desencapados, mas um dos fios possíveis é constatar que cada um de nós, ao longo da vida, tem uma certa potência de agir e de pensar, uma certa energia vital. E essa potência, ela oscila, quer por conta das partes que constituem o nosso corpo, quer por conta dos encontros que mantemos com o mundo. E que há encontros alegradores, e a alegria é a passagem para um estado mais potente de si mesmo. A alegria é, portanto, né, potência X passa para potência Y, sendo que Y é maior do que X. Né?
Então, por exemplo, essa entrevista para mim foi alegradora, porque, obviamente, eu fui ganhando potência ao longo das perguntas, né? Então, houve ganho de potência, portanto, houve alegria. A tristeza é o contrário disso, é o apequenamento, é a brochada, é no caminho da morte. A tristeza é a passagem para um estado menos potente e menos perfeito de si mesmo. E que, como somos singulares, nem tudo que me alegra te alegra, e, portanto, temos uma inteligência para tentar mapear aquilo que supostamente nos seja alegrador. Essa esfirra é alegradora, é potencializadora, pelo menos para mim. Aliás, comida de uma maneira geral, tipo galinhada, tipo, né? Tipo comida mesmo, né? Sei lá, mocotó, coisas assim. Feijoada. Feijoada e tal, rabada, né? Mas também, por que não, uma salada, um negócio, tal, não tem comida ruim, né? Mas também, sei lá, Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, quem sabe O Vermelho e o Negro, quem sabe, né, Stendhal, ou Os Miseráveis, ou Dom Quixote, ou Saramago, ou Machado de Assis, ou essa de Queiroz, Drummond e Fernando Pessoa. São alegradores, são potencializadores, são incríveis, né? E aí, bom, durante a pandemia, depois de tê-los lido para passar no vestibular, eu os li para a alegria, para o tesão de viver, para o próprio deleite. Entendi. Entendeu o que é alegria, cara? Alegria, passagem para um estado. Quer dizer, existem pessoas que são cronicamente alegradoras, né? Vamos lembrar da Monja Coen, né? Eu tenho uma admiração por ela incontida, assim. Ela é só ela chegar, ela não precisa abrir a boca, é só ela aparecer. Eu, pelo menos, já me sinto muito melhor. Mulher transmite uma paz, uma coisa. E se ela fala, então eu simplesmente, né, eu fico ouvindo, mas bom, por que não Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, meus colegas, né, de profissão, palestrantes como eu, que são, na minha opinião, são monumentos da nossa sociedade, né? São ícones da nossa sociedade. Teriam que ser homenageados em vida, né? Teriam que ser aplaudidos e reverenciados, né? Um cara como Cortella, um cara como Pondé, um cara como Karnal, pô, são caras que, assim, a qualquer momento que eles abrem a boca, tem alguma coisa de lúcida que ajuda alguém, que melhora a vida de alguém, que, porra, eu tenho uma admiração por eles imensa. Entendendo por admiração, duas coisas. Primeiro, você ficar embasbacado, e segundo, saber que aquilo que você está vendo você não consegue fazer, né? Então, a admiração tem um pouco disso. Um pouco de inacessibilidade e um pouco de embasbacamento. E assim, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito, cada um na sua especificidade, aquilo que eles fazem é simplesmente maravilhoso, é simplesmente incrível. Eles dão nó em pingo d'água, né? Como professores... Eu já assisti a aula de todos. Eles dão nó em pingo d'água. Eles são incríveis. Eles são gênios da didática, né? Então eles são profundamente alegradores para mim. Eu tenho condição de apreciá-los, né? Eu tenho condição de admirá-los, porque eu mais ou menos sei o jogo que eles jogam com tanta excelência. Você também né? Você também tá não, mas mas aí, claro, aí caberá a eles um dia essa constatação, né? Eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? Muitíssima, porque sei lá, acho que é um pudor herdado da minha mãe, né? Sabe, minha mãe assim, olha, não fale de você. E se for falar, não fale bem de você. Porque depõe, meu filho. É muito feio. Qualquer um pode falar bem de si, não é? E você sabe que décadas depois, eu estava na França e um dos meus professores mais queridos, chamado Bourdieu, ele me solta a seguinte frase: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Caralho, velho. Eu gravava e depois eu transcrevia, sabe? À noite, assim, no banheiro, transcrevendo e tal, né? Eu falei, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto. Aí eu falei, bom, não tô entendendo. Então, né? E você sabe, velho, como assim não tô entendendo, cara, né? Assim, né? Tenha bril, né? Tenha culhão, velho, né? Põe o saco em cima da mesa e entende a porra do negócio. Leia 30 vezes, mas entende. Aí eu falo, bom, é porque é muito comprida.
Quando eu chego no final, não lembro mais do começo. Então eu vou falar tipo rápido, tipo Fernando Henrique, né? Não entendi. Então vamos agora palavra por palavra. Por enquanto, nenhum problema. Os circuitos de consagração social. Já começou a ficar esquisito. Consagração social. Viva! Serão mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí na aula seguinte levantei a mão. Professor! E era do caralho, porque ele dava aula, tinha telão em 6 salas e ele na 7ª, né? Professor! Como é que fala? Não entendi porra nenhuma em francês. J'ai rien compris du tout. Alors, les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces. J'ai rien compris. O cara olhou pra mim e falou, e pourtant, c'est évident. E o que quer dizer? E, no entanto, é óbvio. Aí, você, né? Você já tá ali meio humilhado. O cara chega, né? E com o calcanhar, né? Primeiro na da esquerda e segundo na da direita, né? Aí você fala, então, é evidente, mas assim, tipo, eu não entendi. Aí ele virou pra mim e falou, o senhor vai lançar um livro. Fiquei até feliz, porque o exemplo, ele me devolveu um tiquinho de dignidade, né? O senhor vai lançar um livro e o senhor vai receber 3 elogios. O primeiro é da sua mãe. O segundo é daquele seu colega de faculdade, melhor amigo, que substitui quando está com diarreia. E o terceiro é de um cara que você não conhece, que veio de outro lugar para adotar o seu livro e tal. E os 3 elogiam do mesmo jeito. Parabéns, excelente trabalho. Aí ele parou. Entendeu até aqui? Entendi. Qual dos 3 elogios é mais consagrador na sociedade? O do cara que você nunca viu. Então agora retomemos a frase. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto mais longe eles passarem do objeto consagrado. Pergunto, vê que é óbvio. Eu pergunto a você. Então qual é o elogio mais ineficaz do mundo? O seu próprio. O próprio, distância zero. E a minha mãe, que me dizia, filho, não fale bem de si. Pois é, tua mãe com a percepção do mundo dela. Dona Nilza. Não precisou ir pra França. Já foi pro andar de cima há 10 anos e me dá uma imensa saudade. Eu perdi os meus pais já. O meu pai há mais de 20, a minha mãe há mais de 10. E os meus pais tiveram um percurso escolar mediano. E tudo o que de mais importante eu aprendi com eles. Mas do alto da minha prepotência, eu não lhes dei ouvidos no momento que poderia ter dado. E hoje, quanto mais eu avanço, mais eu lamento ter perdido as oportunidades de convivência e de aprendizado com os meus pais. E é isso. Mas as coisas são como são e eu costumo sempre advertir as pessoas, né? Que tal como enxergar para mim era uma obviedade até eu deixar de enxergar, a presença de certas pessoas é entendida como óbvia porque elas estão aí e você, por conta dessa obviedade, perde a oportunidade de se enriquecer, né, a partir delas e de trocar e quem sabe de enriquecê-las também e de viver uma vida boa graças a essa interação, né? E quando essas pessoas se vão é que vislumbramos a perda, né? E aí, bom, aí é lamentável, é tarde demais, né? E eu penso que quanto mais óbvia é a presença de alguém, evidentemente maiores são as oportunidades perdidas e mais sentido será a partir daí. Claro, com certeza. Bom, o FNK mandou aqui. Oi, professor. O primeiro contato com você foi o vídeo do Brio. Queria dizer que
que impactou muito a minha vida e eu continuo sem estudar. Porém, queria pedir pro senhor, por favor, liberar suas aulas no YouTube. É domínio público. Obrigado. Se cuida. Beijo. Caralho. Eu não... Assim... O cara falou que não só... impactou, mas não impactou, porque ele não continuou estudando. E ainda pediu pra ele parar de ganhar dinheiro e pôr tudo de graça lá. Não houve, assim, de minha parte, nenhuma iniciativa nem pra pôr e nem pra tirar do YouTube. De maneira que a presença das minhas aulas no YouTube sempre aconteceu a minha revelia e a ausência delas também. Ô, Jean, tem um vídeo aí agora. O cara do cidadão. E aí, esse cara curte música. O que te entregou? Salve, salve, Igor e Monark. Salve, mestre de todos nós, professor Clóvis de Barros Filho. Aqui quem fala é César Galvão, de Londrina. Professor, conta quando o senhor esteve num congresso apresentando uma proposta de ética como disciplina transdisciplinar e o senhor teve o microfone cortado. Abração. Sério? Bom, primeiro, César Galvão é um amigo. Podem até... das figuras mais fidalgas, educadas, doces e generosas que eu já conheci na minha trajetória. Rapaz estudioso, humilde e desses tolerantes. Gosta de aprender e de conversar com quem discorda dele. Bom, tá feito, acho que tudo que eu penso realmente do César. Uma honra para mim desfrutar dessa amizade. A história é muito legal porque eu comecei a dar aula lá em Mogi, eu contei, e aí teve um congresso de professores de jornalismo em Salvador, na Federal da Bahia, e eu cheguei lá pro meu chefe e falei, cara, eu queria ir no congresso. Foda-se, não. Não, mas pelo menos não dá falta. Não, dou. Falei, bom, tudo bem. Eu então peguei o Buzungas e fui pro Salvador. E aí tinha lá um segmento lá de ética no jornalismo, que era a minha... Aí tava lá um cara que ia dar uma palestra, né? Professor da USP e tal, que ia dar uma palestra, professor Bernardo Kuczynski e tal, pá. E eu lá no fundo, né? Aí abriu para perguntas, né? E eu... E aí, nome, instituição e a pergunta. Meu nome, na época, zero, né? Quer dizer, tipo, Clóvis ou... né? Você não era famoso. Bom, enfim, isso continua não sendo, mas nem mesmo entre as pessoas aí, zero. E a instituição é o que é. Fale aí. Eu peguei e falei, não, eu queria defender que a ética não deve ser o objeto de uma simples disciplina, né? E por quê? Porque eu acredito que num curso como o curso de jornalismo, a discussão ética ela poderia ser melhor como um tema transdisciplinar. De tal maneira que o professor por exemplo, o professor de telejornalismo discute a ética no telejornalismo. O professor de fotojornalismo tem condições de discutir as questões éticas do fotojornalismo. O professor de rádio tem condição de discutir as questões éticas do radiojornalismo. E, portanto, deveria haver um departamento de ética municiando todos os professores naquilo que eles precisam para tratar da ética nas suas disciplinas. Muito bem. O que aconteceu durante a minha fala? E aí você percebe o valor de um discurso. O valor do discurso não está no que você diz, mas está na legitimidade do porta-voz. Como... né? E como eu estava dizendo meio que o contrário do que, de alguma forma, estava instituído, então o meu microfone foi desligado no meio do caminho. Sabe, eu falei só pra mim. E isso simbolicamente identifica o desautorizamento. Você não tem capital acadêmico para propor uma heresia desse naipe. A história é bem legal porque 15 anos depois, exatamente, o mesmo congresso me chamou para dar a palestra, a tal da palestra. Mesmo tema.
enfim, no final eu ia dar o tom de ética no jornalismo e tal. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Não foi uma vingança, foi uma brincadeira. E eu comecei assim, eu tava falando 15 anos atrás, mas aí cortaram o microfone. Houve um problema elétrico. Então, como eu acho que agora não vai ter o mesmo problema elétrico, eu vou retomar a minha proposta, que é a mesma de 15 anos atrás. Só que agora, claro, foi considerada pelo representante do CNPq, da CAPES, que isso tem que ser levado para o Conselho Federal da Educação, e piriri, pororó e pará. A proposta era a mesma. O que mudou? Mudou a legitimidade do porta-voz, mudou o lugar de fala, né? Mudou o autorizamento social para propor uma heresia, né? E isso é muito interessante você perceber. Quer dizer, não é que eu troquei a proposta, é a mesma proposta, só que agora eu posso propô-la. Antes, não. Antes, de jeito nenhum, né? E, bom, o César, que já me viu contar essa história milhões de vezes, lembrou com muita pertinência do quanto essa história é explicativa, né? Do que é a vida em sociedade. Pode crer. Pois é. O Davi, sei lá, mandou aqui. Clóvis, eu te amo. Muito carinho pelo senhor. Gostaria de poder abraçá-lo. Fala do podcast Inédita Pamonha. Não esquece. Obrigado, Flow, por convidá-lo. O que é o podcast Inédita Pamonha? Pô, o que é o podcast Flow? É uma conversa de barco. Existem vários tipos de podcast, professor. Inédita Pamonha é uma iniciativa de uma manifestação sobre a vida, sobre filosofia, toda quinta-feira, realizada, não é uma entrevista como de vocês, como aliás muitos são, é uma proposta de reflexão que toda quinta-feira passa, completou um ano agora, porque ela começou na pandemia, estamos com 60 episódios, na verdade, e ele surgiu de uma necessidade que eu tive de pegar e falar, velho, chegou um tal de Covid e nós estamos todo mundo em casa e tal, então, porra, eu vou toda semana dar um grito aqui, né? Eu vou dizer coisas e quem quiser curtir, que me acompanhe, né? E aí, claro, o Inédita Pamonha... Eu acabei colocando lá no Spotify e tal, e ele tem, digamos, os seguidores que são a galera mais afim, né, desse tipo de conversa, que é a conversa que a gente teve aqui, no final das contas, que é uma conversa sobre as coisas da vida, sem nenhuma pretensão de verdade. E se você me perguntar por que Inédita Pamonha, por conta de uma história que eu sempre falo, para mostrar o ineditismo da vida, a singularidade dos instantes da vida, né? Conta a história do cara que chega com fome no castelo da pamonha, puta fome, vem o cheiro da pamonha, ele pega, compra a primeira pamonha, degusta, e aí ele se alegra fudidamente, ganho de potência, ele fala, caralho, essa pamonha é do caralho. Então ele pensa assim, se essa pamonha aqui me alegrou fudidamente, então é porque pamonhas me alegram. Eu sou um comedor de pamonha. Essa passagem ele não deveria ter feito. Ele não estava autorizado a fazer, mas ele fez. Se essa pamonha me alegrou, então eu sou um comedor de pamonha. Aí ele pede a segunda, já alegra menos. A segunda pamonha já encontra a primeira no bucho. Elas já se estranham. Já, né? Taxa glicêmica sumiu, a fome diminuiu. A segunda pamonha é outro mundo, outra vida, outra história, outra porra. Mas, porra, se eu sou um comedor de pamonha e eu tô no castelo da pamonha, me dá a terceira. A terceira começa a fuder violentamente. A quarta, você tem que comer já no vaso, sentado, já virou tubo digestivo. E a quinta, sexta pode te levar a óbito. Qual é a conclusão que você tira? Inédita pamonha. Instantes inéditos, virginais e irrepetíveis. Não é porque um instante de alegria aconteceu que você vai construir uma fórmula imbecil de vida que enrijeça a tua existência e desconsidere a sua dimensão de fluxo. Gostei. Fluxo. Gostei. Não. É que é não colocar um formatão chato pra você ficar travado e sempre ter que falar das mesmas coisas. Não é? E o que é mais grave...
Porque você dizer, porra, se pamonha me alegrou, então eu vou comer pamonha, bem ou mal, você tira uma fórmula em cima de uma experiência tua. Mas e o cara que pega 10 lições pra ser feliz de um cara de Massachusetts, né? Ele comeu brownie lá, né? E eles, brownie é do caralho, e você vai atrás de brownie aqui. Porra, velho, entendeu? Quer dizer, você abre mão de fazer descobertas sobre você